Isaías capítulo 52, versículo 13, vamos ler até o 53, 12. Isaías 52, 13 a 53, 12, é o quarto canto do servo. Eis que meu servo prosperará. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como as multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana, e sua aparência não era mais a de homem. Assim agora, nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas, e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Quem creu naquilo que ouvimos? E a quem se revelou o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento foi preso. Dentre os seus contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca, mas o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante de sua alma, verá luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo meu servo justificará muitos, e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões. Como os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte, e foi contado entre os criminosos. Mas a verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós queremos nesse processo fazer uma exegese em primeiro lugar, para ver o que isso tem de teologia bíblica e ser base para nós entendermos o nosso processo de vivência em primeiro lugar, e também dentro do aspecto litúrgico, lembrar que essa palavra
essa perícope, ela é a primeira leitura da Sexta-feira da Paixão. No Antigo Testamento há várias profecias messiânicas. O que quer dizer isso? Profecias que apontam a vinda daquele que seria o Messias. Por exemplo, no próprio livro do profeta Isaías 7,14, diz que uma virgem conceberá dará à luz um filho. Tá? No hebraico é moça, mas o tradutor grego traduz por virgem, e aí o próprio Mateus vai pegar isso como uma grande profecia messiânica. A maior profecia messiânica que nós temos é essa que nós acabamos de ler. Então, ela é a profecia messiânica. Tá? Então, tem várias outras, como Gênesis 3,16, quer dizer, 3,15, né? Quer dizer, a mulher falando para a serpente, a sua descendência, ela te pisará na cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E que ela chama de proto-evangelho, quer dizer, a primeira boa nova que há na Bíblia seria essa, né? De que o mal seria vencido e o bem triunfaria pela descendência da mulher. Dentro do profeta, o que está acontecendo aqui, quando esse texto é escrito? Isaías tem, dentro do seu livro, 3 Isaías, né? Então, Isaías 1-39 é o primeiro Isaías, que é bem antes do exílio, né? Que vai ter alguma coisa pós-exílica, o exílio é 586 até 536, quer dizer, por ali, né? E tem muita coisa pré-exílica, mas tem muita coisa pós-exílica também. Mas quando chega Isaías 40-56, aqui é o segundo Isaías, que é onde nós estamos aqui. Então, o primeiro Isaías é bem antes do exílio, esse aqui é no final do exílio, e de 57-66 é bem pós-exílio. Qual a primeira teoria que se forma diante desse texto? Primeiro é um mistério. Não adianta isso daqui, o que já falaram desse servo? Várias coisas. Mas é o próprio profeta Isaías. Mas a teoria mais aceita é o quê? É Israel. Israel personificado. Tá? Mas mesmo assim, há coisas no texto que não bate muito bem falando de Israel. Porque Israel foi humilhado no exílio, né? Quer dizer, tinha terra, perdeu a terra, tinha templo, o templo foi destruído, descendência, para onde nós vamos? Não tem mais descendência, não tem mais pão, não tem mais nada, né? Então, Israel foi humilhado. Então, poderíamos ver que Israel carregando o peso do seu povo, porque há uma divisão, Israel seria uma entidade e os filhos da mãe, que seria o próprio Israel, seria o povo, né? Mas é estranho isso, né? Então, tem que aceitar porque a gente não entende isso. É o quarto, inclusive a primeira leitura ontem é o primeiro canto do servo, né? Mas esse daqui é realmente o mais misterioso. E o que o Novo Testamento vai fazer? É quase um serviço de ticagem, né? De conferência, né? E aqui vai se conferindo, tanto que as referências que estão aqui do lado remetendo ao Novo Testamento o tempo todo. Porque se a gente pega Lucas 24, a imagem de Messias seria algo triunfante descendo do céu. E em Lucas 24, lá na história dos discípulos de Emaús, Jesus faz uma homilia falando o quê? O Messias deveria sofrer. Então, a conclusão que os cristãos primeiro chegam é essa. O Messias tinha que passar por isso. Em Mateus 16, Pedro chama Jesus de lado e fala, isso não aconteça quando Jesus proclama a paixão. Afasta de mim, opositor, Satã, porque você está indo contra aquilo, você está pensando coisa da carne, não de Deus. Pedro está errado? Na cabeça deles, não.
Jesus é o Messias, ele não deveria passar por isso. Ele não deveria passar por isso. Por isso, dentro do clima da Semana Santa, quer dizer, você pega lá o que é o Domingo de Ramos, a exaltação e depois a morte para proclamar a ressurreição. A quinta-feira é a antecipação desse sacrifício e o lava-pés. É um serviço de escravo. Sim, é um serviço de escravo, mas ali não é questão só de ser serviço de escravo. O lava-pés é a antecipação da cruz. Qual o serviço? Ele carregou sobre si os nossos pecados. Esse é o lava-pés de Jesus. E aí se une com o mandamento do amor, porque não é escravidão, e com o sacerdócio que vai perpetuar essa entrega. Você pega o Evangelho de João na sexta-feira, é isso aqui. É isto aqui. Então, essa é a visão de Messias que o cristão tem. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, esse é o processo. E São Paulo vai dizer, carregai os fardos uns dos outros. Então, nós continuamos esse processo, até que chega a exaltação. E aqui nós vamos ver também, a começar do primeiro versículo, que é o 13, 52:3, eis que meu servo prosperará, ele se elevará, olha os três aqui, ele se elevará, será exaltado e será posto nas alturas. Aqui está no imperfeito aqui no sentido de futuro. É uma ação que se completará no futuro, tá? Então, os três verbos, eles vão falar da ressurreição. Então, outra característica desse texto, gente, e nós vamos aí, conforme a gente for indo, a gente vai ver. Aqui está a paixão, a morte e a ressurreição. E aqui já aponta para esse fato da ressurreição. Então, o que acontece no tríduo pascal está aqui, certo? Qual é o tema? O tema é esse servo que sofre e será glorificado. Então, é outro paralelo que bate com aquilo que é Filipenses 2. Ele se despojando, e aqui a gente pode pensar, será que São Paulo ao trazer o hino, porque o hino não é dele, né? O hino é da comunidade, né? Mas a comunidade, será que não pensou nisso ao construir Filipenses 2? Quer dizer, ele se despojando da sua condição divina, não se prendendo àquilo que era seu direito, ele se encarna, ele sofre, foi obediente até a morte e morte de cruz. E é isso que na liturgia das horas, se vocês acompanharem, num dia ele é obediente, no outro dia obediente à morte de cruz. Porque é essa cadência, né? E no final, todo jeito se dobra no céu e na terra, abaixo da terra, porque ele é exaltado. Então, essa coisa de descer e subir, está aqui também. Então, com certeza, quem fez esse hino, que a gente não sabe quem é, se espelha em algo assim. Se espelha em algo assim. Então, esse processo de sofrimento de um servo que vai ser glorificado. No 53:7, ele sofre com paciência, ele é escândalo para os espectadores. Nós vamos ver versículo por versículo, tá? E ele faz intercessão por ele. Então, olha outro binômio. Ele é servo. Esse servo em grego aqui é pais, e esse pais não é doulos, quer dizer, esse pais no sentido de que existem dois tempos. Doulos é escravo, tá? Diácono é servo. Pais, ele muitas vezes tem essa conotação de aquele servo que era tratado como filho dentro de uma casa. Tá? Então era a criança, o jovem, mas também ele era encarado como o servo da casa. Então,
pais, na língua grega, vai casar filho com escravo. Então, bate certinho aquilo que nós entendemos, tá? O profeta, então, prossegue a reflexão e acabará a inspirar as multidões sobre a inocência e a paciência do servo. Então, ele sofre, mas ele não se revolta e ele intercede por aqueles que o fazem sofrer. Tá? E termina como? Responde ao apelo, além desse sofrimento, o servo está cumulado de bens e atrairá para si multidões humanas. E outra característica, esse servo, ele vai trazer justiça, tá? Então vamos pegar Jó, capítulo 2, 12. Jó, capítulo 2, 12. Vamos pegar no 10. Porque não fechou as portas do ventre para esconder a minha vista tanta miséria? Porque não morri ao deixar o ventre materno, ou pereci ao sair das entranhas? Porque recebeu um regaço e seios para me darem de mamar? Agora dormiria tranquilo e descansaria em paz. Com os reis e os ministros da terra, que construíram mausoléus para si, ou os nobres que amontoaram ouro e prata em seus mausoléus. Então, a visão de Jó, por que o autor ele coloca Jó desse jeito? Porque Jó encarna todo o sofrimento humano. E quando o Satã vai falar pele por pele, quer dizer o quê? Ele será totalmente desfigurado. E ser desfigurado, o que é? É perder a imagem de humano. E o que é perder a imagem de humano? É Gênesis 1, 2, Gênesis 1, 26 e 27. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado, porque a gente tem que lembrar, esse servo, ele é desfigurado pelo pecado. Ele carregou as nossas culpas. Jó era justo, como esse servo aqui é justo. E ele sofreu. Qual a mensagem de Jó? O justo sofre. Qual é a mensagem aqui? O justo sofre. Só que diferente de Jó, o que acontece aqui? Esse justo, ele traz justificação para os outros. Tá? Então, passou pela desfiguração humana. Nós nunca nessa terra vamos entender perfeitamente o sofrimento. Mas o que é carregar a cruz? E aí a espiritualidade de carregar a cruz. A gente, conforme está em Colossenses 1, 24, eu uno a paixão de Cristo, aquilo que falta a paixão de Cristo, eu uno o meu sofrimento à paixão de Cristo. Então, associados à paixão de Cristo, o nosso sofrimento tem sentido porque ele contribui para a salvação de outras pessoas. E aí olha os santos. Olha para Gilberto, né, nosso fundador. Tá? Ele declarou que as doenças dele também serviram para dar luz a cada um de nós. Aí o nosso sofrimento vai tendo sentido. Aí lembrar de Viktor Frankl, né? O sofrimento tem sentido. Mas como cristãos dessa forma. Tá? Esse servo, então, ele vai prosperar. Ele vai prosperar. Tá? Então, tudo no futuro. São 4 verbos aqui, todos os verbos no futuro. Certo? Então, já é a profecia da própria ressurreição. E agora, 52:14.
Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava seu aspecto e a sua forma não parecia de um homem. Lembra de novo de Jó, gente. Lembra novamente de Jó, que raspava com o caco de telha as suas próprias feridas. Então Jesus carrega toda a consequência do pecado e todo o sofrimento do ser humano, nessa leitura dessa profecia. O assombro, então, consiste no padecimento de um servo que parece o quê? Que, como Jó também, ele está sendo castigado pelos seus próprios pecados. Mas o que vai acontecer? Esse servo vai ser proclamado como inocente, tá? Por quê? Por que a gente pode falar que esse servo é inocente? Presta atenção, se a gente é culpado, está sofrendo pelos próprios pecados, o que está acontecendo? Nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos, né? Mas o que vai ser dito lá na frente? Que esse servo, ele carregava o pecado de muitos. E o 53:12, gente, é a chave de tudo aqui. Ele é o final, então a gente sempre vai se reportando a ele. Presta atenção nesse raciocínio, gente, presta atenção. Se ele fosse pecador, como que ele justificaria os outros? Se eu estou sofrendo porque eu estou pagando meus pecados, então eu estou pagando meus pecados. Agora, se eu estou pagando meus pecados, então eu tenho um sofrimento tão grande que eu justifico a mim e aos outros? Acho que não dá certo isso. Então, esse servo que sofre, ele tem que ser inocente. Deu para entender o raciocínio? Porque senão ele não seria inocente. Tá? Exatamente como multidões, tão desfigurado que ele não parecia um ser humano. E isso vai voltar no 53:4, 6, 8, 10 a 12. Vai voltar o tempo inteiro falando o quê? Ele não parecia ser humano. Do que a gente lembra? O Salmo, vamos lá, que é o Salmo também da Paixão, Salmo 21, né? Meu Deus, por que me abandonaste, né? Então, isso daí fica claro que foi o Salmo do Domingo de Ramos, que vai falar da paixão, tá? Descuidado de me salvar, apesar da palavra do meu rugir. Meu Deus, eu grito de noite e não me responde. De dia não me responde. De noite nunca tenho descanso. E tu és o santo, habitante de louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os salvavas. Mas eles gritaram a ti e escaparam. Confiaram em ti e nunca foram envergonhados. Ele faz memória. E agora vem. Quanto a mim, meus pais viram a salvação. E a mim, eu sou um verme e não um homem. Riso dos homens e desprezo do povo. Todos que me veem, caçam de mim. Abrem a boca e meneiam a cabeça, tá? Que ele recorra ao Senhor, que ele o liberte e salve se é que ele o ama. Em hebraico, gente, naquele tempo não tinha número de salmo. Então, se Jesus fala, meu Deus, porque me abandonaste, o povo sabia esse salmo inteirinho. Ele já sabia do que ele estava falando. É a mesma coisa, você está morrendo, tá? Jogando sangue pela boca numa cama e fala, Pai Nosso. Só. Precisa falar o resto? Certo? Você fala Ave Maria. Você não precisa falar o resto. Todo mundo sabe que você está clamando pela mãe. Todo mundo sabe que você está clamando pelo Pai. A mesma coisa acontece aqui com Jesus na cruz. Tá? Olha o que ele diz. Eu sou um verme e não um homem. O que é um verme? Apesar que não é verme de dentro do corpo. É um verme que tinha nas palmeiras. Aquela que é o nosso bigato, né? Tá? Você olha para aquilo, você tem
Nojo. Porque é uma reação natural do corpo. Compara com aqui. É isso, ao olhar esse servo, que eles veem. Eu sou um verme, não um homem. E não um homem. Quer dizer, eu sou considerado um não humano. Quantos de nós já não passou por isso? Tá? Porque tem a dor física e a dor moral. Caçam de mim. Meneiam a cabeça. Sabe? Então, esse é o processo. Tá? De ver dessa forma como esse servo ficou. Assim agora numerosas nações, versículo 15, estupefatas a meu respeito, reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não haviam sido contadas. Então, há consciência de coisas que não tinham ouvido. Antes de continuar, quem está falando aqui? Eis meu servo. E vai continuando até o 15. Quem está falando? Qual é o sujeito da frase? Oi? Deus? Não, Deus. Deus está falando. Tá? Ele está falando do servo dele. Ele está falando do servo dele. Tá? Vamos pegar Romanos 15, 21. Romanos 15, 21. Mas conforme está escrito, vê-lo-ão aquele a quem não foi anunciado, e conhecer-lhe-ão aqueles que dele não tinham ouvido falar. Então, São Paulo vai pegar essa passagem dessa forma, tá? E o que está acontecendo aqui? Aqui não está falando somente de Israel. Então, a reis vão falar isso. E vão estar estupefatas diante do quê? De um servo que será exaltado, que passou por tudo isso. Então, o que esses 3 primeiros versículos aqui estão fazendo? Eles estão dando panorama daquilo que vai vir. Eles estão dando panorama daquilo que vai vir. Um servo que sofre, mas que será exaltado. E diante desse servo que sofre, que vai ser exaltado, reis vão ficar, nações vão ficar estupefatas diante dele. E é o que acontece até hoje, né, gente? Não é só diante da paixão, morte e ressurreição, é de todo o processo até Jesus voltar. Essa profecia não se cumpre em Jesus? Com certeza. Com certeza. Tá? Quem creu naquilo que ouvimos? Quem revelou o braço do Senhor? Aqui, quem que está falando? É o profeta. Tá? Mas mais do que o profeta aqui, seria mais ou menos, é que o profeta ele toma, vamos dizer, o lugar, né? Mas é os povos, né? Porque ouvimos, né? Então aqui já está na primeira pessoa do plural, tá? Não sei lá não, mas João 12, 32. E eu, quando for elevado da terra, atrairei para mim todos a mim mesmo. Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, isso daqui, ligando com aquilo que está em cima, é tão grandioso que muita gente vai colocar em dúvida. Em dúvida. Voltando a dizer, gente,
Um servo que sofre que será exaltado. Até hoje tem gente que não acredita. Ao mesmo tempo, acredita no ouvimos, quer dizer, quando eu for elevado da terra, trairei todos a mim. A cruz, elevando o servo maldito, como vai dizer Deuteronômio, que São Paulo pega. A cruz eleva o maldito, tá? A cruz eleva aquele que sofre. E isso atrai, mas ao mesmo tempo, a rejeição. Do que a gente lembra? Da profecia de Simeão. Eis que o teu filho será causa do quê? De queda e reerguimento de muitos em Israel. Então, Jesus se torna causa de contradição. É assim até hoje. São Paulo fala isso quando aplica a si aquilo que é o seu evangelho, como ele diz, e nós também. Então, a cruz também, essa cruz, mas a nossa também, a gente, quando é cristão, se torna causa de contradição. Por isso, quem deixar pai e mãe, vai receber 100 vezes mais atração. Porque você vai ser causa de atração. Com perseguição. Você vai ser causa de rejeição, de perseguição, de pessoas que não vão gostar. Todo cristão é assim. Não teve um santo na Igreja Católica que não foi perseguido. Até Maria Santíssima, né? Viu o Egito, aquela coisa toda. Então, não tem como. Se você for na via que você tem que ser exaltado o tempo todo, e te exaltarem, você, como diz a Bíblia, você é um falso profeta. Porque é o falso profeta que todo mundo adulava. Se todo mundo te odeia, então também tem problema. Tá? Porque até o crucificado tinha gente embaixo dele lá. Nossa Senhora estava lá, Maria Madalena, João, então... Então, essa é a palavra, contradição. Vai ter pessoas que não gostam e pessoas que realmente você atrai para Cristo. E é isso aqui. Esse questionamento a gente faz a vida inteira. Quem creu naquilo que ouvimos? Quem se revelou? A quem se revelou o braço do Senhor? Hã? Então, é isso daí. São Paulo, em Romanos 11, 12 e 13, ele vai falar isso dos judeus, né? Por que esse mistério? Não sei. Então, a gente entrega para Deus mesmo, tá? 53, 2. Aqui, o nascimento de Jesus, né? A gente pode ver aqui referenciando a, tá? Porque, afinal de contas, não é dele, mas referencia. Ele cresceu, diante dele como um renovo, como raiz que brota de uma terra seca, e não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar, tá? Os outros interpretam o sofrimento como castigo de Deus e temem contagiar-se, né? Primeira coisa, cresceu como um renovo, né? Então, Isaías 11, 2. Vamos pegar lá, que aí é pertinho aqui, fica mais fácil. Vamos lá, para 2, né? Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento. Rebento é renovo, gente. Brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor, tá? Então, esse servo aqui,
ele seria realmente aquele que, o renovo, que nasceria para ser instrumento de salvação. Então a gente poderia conjugar. Ele cresceu dentro de nós como renovo, como uma raiz que brota de uma terra seca. Então aquele que seria o rebento da estirpe de Jessé, que é o pai de Davi. Nós temos que lembrar que nós estamos no mesmo livro, né? É o mesmo livro do profeta Isaías. Vamos pegar o Salmo 31, 11. Eis que minha vida se consome em tristeza, e meus anos em gemidos, meu vigor sucumbe à miséria, e meus ossos se consomem. Presta atenção. Por que a gente pega esse salmo aqui? Minha vida. O que quer dizer minha vida? Desde que eu nasci até o momento. A gente está acostumado em falar da paixão de Jesus como se fosse só a Quinta-feira Santa. Tá? Então Jesus passou tudo em cima a vida numa nuvem, porque tem aquela coisa de não, como em Lucas 4, ninguém tocou nele, aquela coisa toda, certo? E ele começou a sofrer na noite da Quinta-feira Santa, morreu e acabou. Paixão, gente, sofrimento de vida é o sofrimento da vida. Então vem desde a concepção até a morte. Então, isso que o salmista fala é o que Jesus passou. O cume é o tríodo pascal. Paixão, morte e ressurreição. O cume é a paixão, a Páscoa da morte, a Páscoa do túmulo, a Páscoa da cruz. Então, esse é o cume da paixão de Jesus. Então, quais os outros sofrimentos que Jesus passou? Lucas 16. Os fariseus caçoavam dele, porque eles falavam que a pessoa tem que ser pobre. Então, não teve sofrimento. Ele trabalhou, né, gente? Ele era o filho do carpinteiro. Então, não vamos encarar o sofrimento de Jesus como se estivesse dentro de uma redoma e essa redoma foi quebrada na Quinta-feira Santa. Está errado isso. Ele assumiu toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Certo? Versículo 2, em hebraico, criança que amamenta. Apesar então dessa condição abjeta, ele era o desejado de todas as nações. Então ele é sempre essa duplicidade, né? No versículo lá, quando Deus fala, os reis vão vir perante ele. Mas aqui, ele se torna abjeto, quer dizer, se torna nojo. É essa condição, né? Como que pode uma pessoa com um sofrimento desse, machucado desse jeito, e atrair? Por quê? Tá? A resposta vai vir lá de novo no versículo 13. Porque ele justifica a todos nós. Tá? Ele traz a vida a cada um de nós. Pegar o livro das Lamentações, tá? Depois do livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Eu sou um homem que conheceu a miséria sob a vara de seu furor. Versículo 14. Tornei-me a irrisão de todo o meu povo, uma sua canção de todo dia. É aquela coisa ridicularizado todos os dias. Vocês têm outra tradução para esse 14 aí? Escárnio.
Escarnecer, né, gente? Por quê? Outra coisa que o Papa Bento XVI falava, né? Ele falava o novo martírio agora é ser causa de deboche das pessoas. A gente só pensa na dor física. Aí a gente tem que lembrar do quê? Dos mistérios do rosário. A agonia é uma dor moral interior. Jesus não está apanhando ali. Ele está morrendo de medo. Então, os temores dentro de si. Apontam só sangue, né? Então, temores. Segundo mistério doloroso, flagelação, dor física. A coroação de espinhos não é, em primeiro lugar, a dor física. Porque é coroa, gente. Por que eles não amarraram ele inteirinho em espinho? Porque o objeto ali é escarnecer. É isso daí. Objeto de risão. Objeto de escárnio. Então tem dor física e dor moral. O carregar a cruz, aí une as duas. É dor física, porque é carregar, não que a coroa de espinhos seria deliciosa, mas ali a evidência maior é de dor moral. A cruz carregar é a dor física junto com a dor moral. Por quê? Porque eles não levavam ele numa carroça até, mas tinha que passar no meio do povo. Esse processo, isso vem até os nossos dias, que era aquele processo de colocar a pessoa para passar no meio do povo, para ser escarrada, para ser cuspida, para ser xingada, né? Aquele filme lá das Carmelitas, né? Da França, que morrem, que passa o carro, é aquilo lá. O objeto é escarnecer, você está sofrendo física e moralmente. E por fim, o último é a morte, né? Que é pregar na cruz. Então, os mistérios dolorosos, eles pegam, porque reflete isso aqui, toda a dor humana. Toda a dor do ser humano, tá? Não escapa nenhuma. Então, aí vem do nascimento e de toda a sua vida. Então, aqui tá a dor do trabalho, a dor de ser escarnecido. Esse escarnecimento não é só na cruz, como eu falei, conforme Lucas 16, ele foi escarnecido a vida inteira. Tá? Aquele processo de fazer perguntinha, de querer criar armadilha para ele cair. É tudo isso. A pessoa gosta de fazer isso aí? Não gosta, né? Ela quer que você caia. Tá? 53:3. Era desprezado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, uma pessoa com quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso dele. Tá? Não precisa voltar lá, que é o que nós somos, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça, lá tá abre a boca, né? Na tradução, mas afrouxar os lábios é o quê? É torcer os lábios e chacoalhar, como a gente faz até hoje. Tá? Como a gente faz até hoje. E quando a gente faz assim, também é o quê? É algo que a gente não trabalha na paixão de Cristo, né? O cheiro. O cheiro. Tá? A gente nunca trabalha isso, né? Mas apanhou a noite inteira. O que começa a acontecer? Infecção, né? Infecção? Infecção com escarro em cima. Fedia. Então, ele era a causa de nojo, de asco. Então, esse versículo inteiro vai trabalhar essa coisa do asco. De ser causa de nojo. E novamente, gente, o maldito, o nojento, o asqueroso foi causa de salvação. E aqui a lista, essa rejeição, ela é forte,
intencional e emocional. Ele é, como vai dizer São Paulo, na 1 Coríntios 4, eu sou pericatarma tu cosmu, eu sou o lixo do mundo. Ele foi tratado aqui como lixo. Tá? Normalmente essa palavra é dor física mesmo, né? Doença. Ele realmente sofreu. Então, aqui está falando de alguém que realmente sofreu. Não é algo poético. É um sofrimento real. Tá? Em 53:4. E, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si. As nossas dores ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima de castigo, ferido por Deus e humilhado. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, que ele meramente com a palavra expeliu seus espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Hebreus 2,10. Isso daqui eu vou falando, depois vocês anotam aí e vê, tá? Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é a palavra de Deus encarnada, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aperfeiçoar é chegar à perfeição. Então, a perfeição de Jesus chegou através do sofrimento. Tradução: o sofrimento faz parte do plano de Deus, que para nós é incompreensível, é só por graça de Deus compreender tudo isso. E o binômio, por isso que Jesus curava, gente. É por isso. Vocês têm que lembrar, todos os aleijados morreram, todos os cegos morreram, tá? Que foram curados morreram, tá? Jesus curou todo mundo? Não. A começar de Nazaré. Ele não curou todo mundo. Mas quando João Batista pergunta se ele era o Messias, ele não fala assim, não. Vai dizer a João Batista: os cegos voltam a ver, os aleijados andam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Que Jesus está falando? Esse 53:4 está se cumprindo. Ele está falando o quê? Eu sou o Messias. Tá? Então, há um binômio aqui. Eram nossas enfermidades que ele levava. Mas a aparência era do quê? Ele era a vítima do castigo. Ferido por Deus e humilhado. Ele, à nossa vista, ele era um castigado. Aplicando a nossa vida, é a mesma coisa. Muitas vezes nós somos vistos como o quê? Bem feito. E ainda tem aqui no Salmo, Euguê, quer dizer, bem feito, bem feito. Quantos bem feitos será que não falaram para Jesus? Não é? Faz parte do processo. Mas é esse binômio. Ele era considerado castigado, um bem feito, mas é ele que levava as nossas enfermidades. Porque a enfermidade é causa do quê? Do pecado, né, gente? Não vamos esquecer isso, né? A gente tem que lembrar disso. Ser curado de enfermidade é um milagre, é para apontar para a salvação eterna, não é para o milagre em si. Por isso que Jesus vai dizer: vós vistes sinais e não acreditaste, né? Ou em João 6, vocês estão atrás de mim por causa do sinal, porque estão de barriga cheia. Porque comeram o pão da multiplicação dos pães. Então, o ser humano, ele pode querer a cura, mas não querer o Salvador que cura. O milagre deve apontar para o Salvador. Então, quando fala aqui, ele foi, a nossa enfermidade levava sobre si, é nesse sentido. Porque ele aponta para
Deus. Versículo 5. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. Então, tudo isso caiu sobre ele por causa de nós. Tá? O castigo havia de trazer-nos a paz, o shalom. Caiu sobre ele. Sim, por suas feridas nós somos curados. Shalom, gente, não é paz. Eu estou em paz, a minha vida, estou tranquilo. Não. Shalom é reconciliação plena com Deus, com os outros e consigo mesmo. Isso sim é estar em paz. Então, esse sofrimento dele trouxe o shalom verdadeiro. Trouxe a paz perfeita. Tá? No Salmo 38, 5. Salmo 38, 5. Minhas faltas ultrapassam minha cabeça. Como um fardo pesado, elas pesam sobre mim. Salmo 129. Se considerar, Senhor, as nossas faltas, quem poderá subsistir? Quem na Escritura pode ser proclamado justo? E aqui está acontecendo o quê? Ele foi trespassado. Esse trespassado, gente, é trespassado mesmo. Foi ferido, tá? E por quê? Qual a razão dele ter sido trespassado? Porque, nossa, aqui não fala que a culpa é dele. De novo. Então o servo é considerado como justo. É um justo como Jó, que é trespassado. Esse castigo havia de nos trazer o shalom. Caiu sobre ele. E as feridas dele nos curam. Essa é a maior mensagem, que aí o Henry Nouwen vai fazer um livro, que é Feridas que Curam. Toda ferida, inclusive a ferida do nosso pecado, se trabalhada, ela se torna cura para os outros. São Bento, na regra, ele vai dizer que o verdadeiro acompanhante espiritual, que aí seria o abade, naquele tempo não tinha muito essa distinção, então aquele que deveria acompanhar e levar o outro a sair do próprio pecado, deveria ser aquela pessoa que sabia curar as próprias feridas. Por quê? Você sabendo lidar com as suas feridas, você sabe lidar com as feridas dos outros. Então, as feridas deles nos curam. E nós, quando entramos nesse processo, podemos ser causa de cura, aí ferida no sentido amplo de pecado e tudo, tá? Certo? Aqui não é o próprio salmista, o homem do canto que fala. Não é o servo que está falando. Certo? Na verdade, o servo não fala aqui. Mas são as pessoas que falam dele. Elas apontam para um homem maldito e falam que as feridas, tá vendo as suas feridas? Elas nos curaram. Elas nos curaram. Tá? Cujas mãos e pés, vamos lá ao Salmo 22 ou 21, depende da numeração. Versículo 16. Que é aquilo que continua, né? Eu me derramo como água, meus ossos todos se desconjuntam, meu coração está como cera, derrete-me dentro de mim, seco está meu paladar como caco, a minha língua colada ao maxilar, tudo me colocas na poeira da morte. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como me retalhar minhas mãos e meus pés. Então, esse que a Vulgata vai traduzir por furaram, né? Então, é esse processo aqui. Esse homem que passa por tudo isso, esse furaram, vai ser causa de salvação, tá?
2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21. Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que, por ele, nos tornemos justiça de Deus. Tá? Essa palavra ela é muito forte, né? Porque ele se fez realmente totalmente solidário a cada um de nós no pecado. Hebreus 9, 28. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá uma segunda vez com exclusão do pecado, aqueles que esperaram para lhe dar a salvação plena, tá? Então, ele realmente, aí o Hebreus vai pegar exatamente essa passagem, né? Para falar que essa feridaiada toda é que nos trouxe a salvação, tá? 53:6. Todos nós, como ovelhas. Ovelhas, gente. Então, pega outra palavra. Ovelha, a gente lembra de rebanho. Falando de rebanho, a gente lembra de bom pastor. A gente lembra de João 10. O pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Jesus pode se remeter a pastor de várias maneiras, e como ovelha sem pastor, que é outra passagem, mas dá com isso aqui, tá? Então, todos nós éramos como ovelhas. Então, todos nós somos ovelhas do servo. Deu para entender? Agora, o que está acontecendo com essas ovelhas? Andávamos errantes. Andávamos errando. Seguindo cada um seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí não tem como, né? Aí não tem como. Olha o que está acontecendo aqui. Liga ovelhas e fala como que está o povo, como ovelhas. Cada um seguindo o próprio caminho. Ovelha só vive em rebanho. Se ela se dispersa, Lucas 15, ela se perde e ela morre. Quando fala aqui, não é liberdade, porque a gente pode imaginar isso aqui, cada um seguindo o próprio caminho, ai, que as ovelhas livres, maravilhosas. Não, elas estão mortas. Ovelha livre está morta. Livre no sentido aqui, de dispersa, ela está morta. Ela é vítima de qualquer coisa. Tá? Mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade. Então, esse se torna o servo pastor dessas ovelhas, né? Não está dito aqui, mas dá para imaginar. Aí vem Jeremias 23:1, Ezequiel 34, né? E 2 Coríntios 5:21. Aquele que não cometeu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Então, vamos pegar pelo menos Jeremias 23:1. Ezequiel 34, gente, é aquela coisa dos pastores que apacentam a si mesmos. E em Ezequiel 34, Deus vai falar o quê? Eu mesmo vou pastorear minhas ovelhas. Eu mesmo vou. E aí, Jeremias 23:1. Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho, oráculo do Senhor. Então é a mesma coisa. Agora, aqui é um servo que sofre e que vai fazer essas ovelhas se reunirem novamente. Não fala que vai reunir as ovelhas aqui. Primeiro é com relação a outras passagens. Mas, por que ele ia?
O que vai fazer cair a iniquidade de todos eles, né? Porque tinha essa imagem. Nós temos que lembrar que Israel, desde a primeira invasão assíria em 722, depois vem o exílio em 586 a 587, a turma vai o povo vai e é disperso. Então pode ser, não, e está isso na cabeça do autor, tá? O Israel desgarrado e perdido no meio de todas as nações, tá? Mas um Israel que se dispersou, não porque dispersaram. Ah, mas não foi a Síria que fez isso? Não foi a Babilônia que fez isso? Foi. Mas o que os profetas falaram? É por causa do pecado de vocês que isso aconteceu. Então a culpa é de vocês. Então essas ovelhas são dispersas porque elas querem ir. A culpa é delas. Tá? A culpa é delas. Certo? E aí prevê essa futura. Vamos pegar Isaías 40, 11. Serão envergonhados e humilhados todos os que se inflamam contra... Ah, não, que é... 41. Como um pastor, ele apacenta seu rebanho. Com o braço reúne os cordeiros. Carrega-os no regaço. E aí vem Lucas 15, 5, né? Conduz carinhosamente as ovelhas que amamenta. Tradução, esse sofrimento do servo seria para quê? Reunir, gente. Resgatar e reunir. Para falar a verdade, reunir e resgatar. Nesse ponto aqui. E lembrar novamente, Isaías 40 é o mesmo livro. E para falar a verdade, está dentro do próprio Isaías, segundo Isaías. Tá? 53, 7. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O servo, ele é ovelha também. Mas esse servo se torna instrumento de Deus também. Tá? Para falar a verdade, é um cordeiro que se torna pastor, né? Certo? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de pé diante do trono em Apocalipse. Mas é um cordeiro transpassado que vira pastor. É um cordeiro que é pastor. Tá? Como é um sacerdote que é vítima que é sacerdote. Primeiro precisa ir lá não, 1 Pedro 2,23, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que o julga retamente. Esse processo dessa ovelha maltratada que não abriu a boca, conduzida ao matador, a gente lembra do quê? De sacrifício. Por isso a frase de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava chamando Jesus de cordeiro para quê? Para falar que ele era um cordeirinho, que ele era... Não. Ele está falando o quê? Você vai ser o cordeiro que vai ser o sacrifício para Deus. Então, quando você, antes da comunhão, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fala aquele que está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e dai-nos a paz, a gente lembra daqui. Esse Cordeiro que morre veio para nos dar a paz, o Shalom. Por isso, leia lá a paz como esse Shalom aqui. Ele nos dá a reconciliação perfeita. Tá? É essa reconciliação perfeita que Jesus veio nos dar. Por isso a gente pode ler essa ovelha aqui como sacrifício. Ele foi maltratado na presença como... Então ele foi dócil para lá, né? É isso que a 1
Quer dizer, 53:8. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre seus contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado dos vivos, ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Então aqui, nesse 53:8, a gente começa a ler a sua condenação e execução. Então, se ali está a paixão, e vem vindo até chegar aqui, agora começa a condenação e a execução. Então, após detenção e julgamento, foi preso. Então, aí... Gente, se tem 500 anos antes de Jesus, né? Tá? Então, não dá para pensar em outra coisa, tá? Aqui tem um problema de justiça, né? Então vamos pegar Salmo 7, versículo 7. Estou esgotado de tanto gemer, de noite eu choro na cama, banho meu leito de lágrimas, meus olhos derretem-se de dor pela insolência dos meus adversários. Afastai-vos de mim, malfeitores todos. O Senhor escutou a voz do meu pranto, o Senhor ouviu o meu pedido, o Senhor acolheu minha prece. Envergonhem-se, tremam meus inimigos todos, retirem-se depressa, cheios de vergonha. 35:11. Levantam-se falsas testemunhas que não conheço. Interrogam-me, pagam-me um mal pelo bem e minha vida se torna estéril. As duas passagens, que é o que acontece aqui, ele foi injustamente julgado. Então, gente, vem todo um sofrimento, uma dor imensa. Agora esse homem é julgado e condenado, mas ele era justo. Tradução, ele merecia essa condenação? Não. Não. Tá? Então, aqui ele assume o quê? A dor da injustiça. Voltando de novo lá, 53:12. Ele justificará muitos. Aquele que sofreu toda a injustiça, é ele que justificará a muitos. Isso aqui precisa de uma palavra aqui, dentre seus contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado, lê a sua tradução. 53:8. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Então, tem outro tipo de tradução, que é a tradução litúrgica, de sua linhagem, quem dela cogitou. A Santos até que fazia essa leitura de que aqui seria falando no nascimento do verbo, mas não é. Geração aqui é os seus contemporâneos. E o que os seus contemporâneos fazem? A sua geração. A minha geração, tá? A sua geração fez o quê? Nada. Simplesmente nada. Tá? Vi um homem ser condenado, vi um homem ser sofrido, e o que a geração dele fez? Nada. Tá? Não fez absolutamente nada. E não fazendo nada, o que o sofrimento do servo faz? Expõe o pecado daquela geração toda. Por isso a gente fala que na cruz nós somos julgados. Tá? E o trono de Jesus é a cruz. 53:9. Deram sepultura com os ímpios, o seu túmulo está com os ricos, se bem que não tivesse praticado violência. Novamente proclamando que ele era justo. Nem tivesse havido engano em sua boca. Ele não falou mentira alguma. Então, novamente, gente, esse homem foi massacrado,
Sua geração não estava nem aí com ele. Ele foi como ovelha diante do tosqueador, mas ele, novamente afirmado aqui, ele era justo. Não havia engano em sua boca. Esses ricos aqui, isso daqui vai se cumprir primeiro. Entre os ímpios, aí os 2 ladrões. Tá? E engraçado que quando a gente fala crucificado para os 2, mas no grego vai falar, Jesus é estauro, ele é levantado. Dos 2, vai falar que eles são pendurados. Tá? Porque há uma diferença. Porque só Jesus é Cristo morto e ressuscitado. E em João 19:31, vai falar de que ele foi sepultado, né? Com os ricos, né? Um túmulo, tá? Então aqui vai falar que se cumpria isso aí. E agora começa a glorificação. 53:10. Mas o Senhor quis feri-lo, submetê-lo à enfermidade. Mas se ele oferece sua vida como sacrifício pelo pecado, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e por meio de seu desígnio de Deus, aí vem, há de triunfar. Esse triunfo na nossa leitura de cristão é a ressurreição. Descendência, gente, vamos lembrar de novo lá de Gênesis 3:15. Eis que a mulher vai pisar sobre ele, e a sua descendência, a sua semente, vai pisar sobre ele. Tá? Então, cumpre aí os desígnios de Deus. Vamos pegar Isaías 42:21. Isaías 42:21. Aprove a Deus, por causa da sua justiça, tornar a lei grande e majestosa. Tá? Esse sofrimento foi para fazer a vontade de Deus, conforme João 6:38. Então eu vim, a carne nada serve, eu vim para fazer a vontade do Pai. Vamos pegar Hebreus 10:7. Hebreus 10:7. Porque aqui cita, né? O Salmo. Por isso eu digo, eis-me aqui, no rolo está escrito a meu respeito, eu vim a Deus para fazer a tua vontade. O que a carta aos Hebreus faz? Que é nesse contexto aqui do sacerdócio de Cristo, que o sacrifício, a alma do sacerdócio, do sacerdócio também, né? Mas a alma do sacrifício dele é, eu vim para fazer a vontade do Pai. Tá? Quando ele está no Totelemassu, quer dizer, quando ele está no Jardim das Oliveiras, não seja feita a minha vontade, mas a vossa. É a mesma palavra que a gente fala no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a alma do sacrifício de Jesus é essa daqui, é fazer a vontade do Pai. E esse cumprimento até o fim da vontade do Pai, mesmo em meio ao sofrimento, é que nos salva. E a nossa salvação está exatamente em unir a nossa vontade à vontade de Cristo. E unindo a nossa vontade, purifica a nossa vontade, e aí a gente vai ter uma vontade como a de Deus. Deu para entender? Tá? Então, esse é o processo da nossa salvação. Porque qual que é o problema? E esse problema nós já estamos vendo muito hoje, nos dias de hoje, né? Sacrifício é sangueira. Tá? Se prende muito à exterioridade do sacrifício. Claro que é terrível tudo isso que está acontecendo. Mas o principal é ele cumprir a vontade do Pai. Isso é que nos salva. 53:11. Após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo meu servo justificará muitos. A muitos e levará sobre si as transgressões. Então aqui nós estamos caminhando para a conclusão. A leitura que ele faz de tudo isso que aconteceu é isso aqui. Essa é a conclusão. Qual que é a conclusão? Ele justificará muitos. E aqui proclama clara o que deixava lá atrás
ele não tem pecado, não havia engano em sua boca, etc. Aqui fica claro, ele é justo. Ele é justo. Mas não é um justo qualquer, é um justo que dará justiça a muitos. O que é justificar? É tornar-nos justos. Esse servo que sofre nos torna justos. Tá? Romanos 3,26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Tá? Então, outra coisa aqui. Ele verá a luz e se fartará. Luz é salvação. Luz é plenitude de justiça. Luz é Deus. Quando a gente proclama no credo, luz da luz. Tá? Toda manifestação, toda epifania tem luz. Não tem epifania nas trevas. Toda epifania é luz. Por isso a estrela no Oriente, tudo aquilo lá. Tá? Esse servo verá a luz e se fartará. Ele será luz plena. Tá? E Jesus vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Tá? Eu sou a luz do mundo. Então, essa luz vem nos trazer a justiça. Tá? Ele é verdadeiramente justiça. Vamos pegar 1 João 2:1. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também por de todo mundo. Então, aqui vai remeter a isso que nós estamos vendo em Isaías. Tá? O sofrimento dele nos tornou justos. E aí o último versículo, gente, que aí o último versículo ele pega e resume tudo, né? Eis porque darei um quinhão entre as multidões. Com os fortes repartirá os seus despojos. Aí a gente lembra, né? Visto que entregou a sua alma à morte. Tá? João 12, né? Ninguém tira a minha vida. Eu a entrego livremente. Isso aqui. E foi contado entre os transgressores. Mas, na verdade, ele levou sobre si os pecados de muitos. E pelos transgressores fez intercessão. O evangelho de domingo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É isto daqui. No maior sofrimento, ele intercede pelos transgressores. Romanos 4, 23 a 25. E não somente por causa do que está escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto a nós igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Ao paralelo, na verdade, ele levou sobre si os pecados de muitos. Ele foi contado entre os transgressores. E aí São Paulo vai dizer, e ressuscitou por causa da nossa justificação. E pelos transgressores, aí, ele fez intercessão. Tá? Essa visão de que ele, pelo seu sofrimento, ele nos salvou. Tá? O servo sofre vicariamente, quer dizer, no lugar de cada um de nós. Suas ações são levadas em conta de forma semelhante, né? Ele era justo, resumindo. Então vamos lá. Ele era justo, ele foi desprezado, ele sofreu física, moralmente, por cada um de nós. Aparentemente, todos viam ele como um transgressor, como Jó, que os amigos de Jó fazem, você é pecador, você é pecador. Aparentemente ele era isso, mas ele era justo, ele levou sobre si os pecados de muitos e nos deu
a justificação, que aí é a salvação. Ele carregou as nossas transgressões. As suas feridas curaram as nossas. Tá? Então, nesse processo por inteiro, aqui no 11 e no 12, no 11 e no 12, resume tudo isso daí. Tudo isso daí. Esse é o sentido do sofrimento. Agora, imagine cristão vendo isso. Eles viam que realmente o Messias devia sofrer. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Ficou alguma lacuna? Padre, gostaria que o senhor falasse um pouquinho essa questão de suas feridas curaram as nossas feridas, né? O senhor trouxe o exemplo lá de São Bento, né? Porque, assim, o que me veio à mente no momento é que muitas vezes, quando a gente não compreende as nossas feridas, né? Não sabe lidar com as nossas feridas, a gente também não sabe lidar com as feridas do outro. Ah, mas não tenha dúvida. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Não, mas aí então, tanto ferida física, quanto ferida interior. Tá? Quer dizer, essa cura, aquilo que tá, vamos pegar Isaías 61, 1, que é outra profecia messiânica, né? Que é o terceiro Isaías aqui. Que aí Jesus vai pegar isso e ler em Lucas 4, 18, 19, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu é Espírito. Enviou-me, tá? Para anunciar a boa nova é evangelho, aos pobres, evangelium, a curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade dos cativos, libertação dos que estão presos, proclamar um ano aceitável a Deus e um dia da vingança do nosso Deus, a fim de consolar os que estão enlutados, a fim de dar um diadema, pôr enlutados em Sião. Quer dizer, essas feridas, tanto as feridas físicas, quanto as feridas interiores. E aí é Colossenses 1:24. Tá? Vamos pegar lá, vamos pegar o texto, porque assim a gente... que esse texto é aplicado à unção dos enfermos, tá? E a todo sofrimento humano. Agora regozija-me com os meus sofrimentos, por vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Então, pegando a sua pergunta, eu me regozijo. O que é regozijar? Se alegrar. São Paulo é masoquista? Não. Porque está unido a Cristo. Dos meus sofrimentos, não para me engrandecer, por vós. Por vós. E completo o que falta às minhas tribulações. Quer dizer, as suas feridas curam os outros, não só quando você as conhece, mas quando você une a Cristo. Se não unir a Cristo, gente, aí tem problema também. Então é as duas coisas. Eu preciso do autoconhecimento para conhecer minhas feridas. E isso, eu uno a Cristo a isso na minha oração, na liturgia. Orai, irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia. A gente não podia falar nessas fadigas minhas feridas? Trazei para o altar vossas feridas, para que vocês possam oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso? Com certeza. Fadiga é uma palavra enorme para encobrir todas as dores do ser humano. Mas se eu não sei onde está a minha ferida, como que eu posso unir a Cristo? Se eu sou um servo, que nem o devedor implacável lá, eu tenho vergonha de ter sido perdoado, eu não quero me oferecer, então aí eu tenho problema. Então o processo é esse. Conhecer as feridas e unir a Cristo. Aí é carregar a cruz. Senão não é carregar a cruz. E aí, quando você faz isso, aí essas feridas curam os outros. Então o que não falta foram os santos que fizeram isso.
Então, Santa Teresa de Calcutá, ela olha lá na estação aquele homem sofrendo, então aquilo cria isso. Tá? Então, esse é o processo. Esse é o processo. Ficou claro? Sim, sim. Alguma outra dúvida?